Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira, dia 15/11 de 2024. Eu colo aqui agora na parte da tarde para poder te manter atualizado e ainda falar muito sobre a entrevista coletiva ontem do Pedrinho, aonde nós temos muito que extrair. Foram mais de 2 horas e meia de coletiva e ele esteve falando muito também sobre a parte do futebol, planejamento esportivo, sobre alguns atletas como o Orediano, tudo indica que não irá voltar, também sobre o Capasso, eu fiquei com uma dúvida que eu quero compartilhar com vocês, também sobre o salário do Verratti, porque até então todos acreditavam que o Verratti não ganhava assim um salário tão robusto no Vasco, mas segundo informações ali do Pedrinho, ele ganha um bom salário e se o Verratti fazer por onde, de repente pode ter um aumento salarial. Vamos falar também aqui as informações que ele trouxe sobre o Dimitri Payet, sobre aquele constrangimento, aquela polêmica que surgiu, que o Payet foi até para as redes sociais para poder rebater. Vai falar também sobre os crias da base, tem uma situação do Ryan, tá? Provavelmente o Ryan não vai jogar no Lyon, eu vou te explicar também tudo sobre isso. Vamos falar também ainda sobre Evangelos Marinax, tentando fugir um pouco aqui, sabe, daquilo que o Pedrinho falou, porque tem uma informação que dizem que tem um outro clube do Brasil, aonde o Evangelos poderia também estar negociando, sem contar que teve, pessoas que foram citadas naquela relação ali do Pedrinho sobre a investigação que apareceu, tá? Para poder deixar o seu lado da história, a sua versão, e aí é claro que nós vamos deixar um corte que vem lá do Atenção Vascaínos, um áudio que estava circulando aí nas redes sociais, sem contar que no final o Pedrinho ele mandou um recado para todos os torcedores do Vasco. É claro que eu quero saber da sua opinião sobre esse recado. Então, depois da vinheta, eu devo ter esquecido alguma coisa, mas depois da vinheta, muitos cortes, muitas reações e também, é claro, muitas opiniões daquilo que está dando o que falar, que essa entrevista de ontem, rapaz, eu vou te contar, hein? E ainda tem muita coisa para nós podermos extrair. Mas me pediram muito sobre essas situações, então nós vamos trazer agora, logo após a vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui, pela sua colaboração, pelos seus comentários, pelo seu like, pela sua inscrição. Sem vocês, com certeza esse canal não teria motivo para poder acontecer. No final de tudo, para você que chegou aqui agora, caso goste da forma que a gente traz aqui as notícias do Vasco, é só colar conosco aqui, porque da onde veio essa, veio muito mais, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começando aqui esse vídeo de hoje falando sobre essa informação que vem lá do Jorge Nicolas, lembrando que o Jorge Nicolas foi um dos primeiros a falar do interesse do grego, onde muita gente duvidou na época, mas parece que a cada momento isso aí vem se confirmando. Só tem um detalhe, o Nicolas veio com uma outra informação, segundo ali o Fute Brasileirão, que não é só o Vasco, ou pelo menos o Marinax, não vem tendo só conversas com o Vasco. Diz assim a informação, o empresário grego Evangelos Marinax, que controla tanto o Olympiacos como o Nottingham Forest, está em negociação com um segundo clube da Série A, no caso da Liga Brasileira. Essas discussões ocorrem simultaneamente aos contatos que ele já tem mantido com o Vasco. Quem será, hein? Até agora, muitas pessoas estão falando que poderia ser o Fluminense, ninguém sabe, mas uma hora isso aí vai acabar vazando para a imprensa, mas eu queria saber da sua opinião, se você sabe quem é. E um outro detalhe, olha aqui, ó. Pelo jeito, não teremos o Ryan no Lyon, e eu te explico essa história de um dos maiores setoristas do mundo, que é o Fabrício Romano, que vem dizendo que, no caso, o Lyon, ele acabou recebendo aí um rebaixamento provisório para a Ligue 2, que é lá a segunda divisão da França. Ele também inclui um ban de transferências devido à situação financeira
financeira lá do Lyon. Lembrando que o Lyon estava desesperado tentando se desfazer de vários jogadores para poder cumprir esse fair play financeiro. E aí, né, uma das condições do Ryan, de repente, ser negociado para esse clube, que também é do John Textor, era, no caso, o Lyon permanecer na Série A. Bom, provisoriamente, parece, bom, tudo indica, vai jogar a Série B. Para mim poder seguir, bom, você se lembra ontem desse pedaço aqui da coletiva do Pedrinho, onde ele citou alguns nomes que estão sendo investigados, e entre esses nomes surgiu também o nome do Vitor Roma. E eu senti falta, tá? Aqui do nome do Osório e também do Duque Estrada. Mas enfim, vamos lá aos nomes para ver se você também consegue sentir falta de alguém. Se liga. A gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brantes. Esses caras têm que prestar conta, pô. Olha aí, ó. Esses caras têm que prestar conta. A gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado. E ele vem falando ali o nome das pessoas, entre elas o Vitor Roma. E parece que ontem o Vitor Roma ou mandou um áudio, ou foi entrevistado lá pela Atenção Vascaínos, e ali veio trazendo a sua parte, no caso assim, a sua versão, melhor dizendo, dessa história. Vamos ouvir. Renato, para perguntar para ele, eu tenho certeza. Boa noite para os amigos aí da Atenção Vascaínos, obrigado mais uma vez pelo espaço. Assim, eu só posso lamentar, além de respeitar o Pedrinho, que é meu ídolo, nunca destratei, assim, esse fim de semana mesmo eu estava andando de bike com a camisa do Pedrinho. É público e notório que eu não participei da venda da SAF, fato reconhecido pelo próprio presidente Jorge. Te mandei 2 vídeos que eu tenho guardados aí, quando ele foi questionado pelo time que participou da SAF, ele fala que não participei. Inclusive eu fui um dos signatários de uma carta em 31 de maio de 22, que questionava a negociação e que dizia que a negociação estava sendo bem conduzida. Isso, inclusive, me surpreendeu mais, porque foi de conhecimento muito próximo do segundo VP eleito, do Pedrinho Renato Brito. Todo mundo sabe que a gente tem uma relação de muitos anos, e que trocamos muitas ideias durante esse período. Ele sabe o quanto que eu não participei de nada, o quanto que eu lamentava, o quanto nós falamos mal do Luiz Melo juntos, o quanto que a gente reclamou das decisões horrorosas do Jorge na condução da negociação da SAF. Assim. O Renato pode ser chamado, pode ligar para o Renato para perguntar para ele. Eu tenho certeza que como pessoa reta que ele não vai negar nada disso. Eu deixei a administração do Vasco, tão logo foi oficializada a indicação do Luiz como CEO, que foi uma falha inaceitável do Vasco. Mas assim, não me surpreendeu, porque eu sabia que ele seria capaz de fazer algo assim. Aliás, também é de conhecimento público que eu nunca fui a favor da permanência do Luiz como CEO, todo mundo sabe disso. E finalmente, com relação a comissão, assim, eu não fui chamado a prestar nenhum esclarecimento, nenhuma comissão, além de uma própria que na verdade, julgava, investigava a questão da denúncia que eu mesmo fiz com relação à renovação do contrato da capa, que foi feita no finalzinho da gestão Campelo. Quando eu entrei logo, eu abri um pedido interno de verificação, depois isso foi parar no Conselho Fiscal e virou objeto de investigação, e me ligaram do Vasco para eu ir lá para falar sobre isso apenas. E eu me coloquei à disposição, porém, como eu tô morando fora do Rio, né, eu tô morando em São Paulo, eles queriam que eu fosse lá durante a semana, à tarde. Pô, aí não dá, né? Eu tô trabalhando em São Paulo durante a semana, eu falei, cara, ou a gente pode fazer via online, mas não podia ser online, tinha que ser presencial, ou pode esperar uma sexta-feira, que normalmente sexta-feira eu tô no Rio, eu poderia ir numa sexta-feira, mas nunca mais me chamaram. Né? Eu gostaria de ser convocado agora, visto que o presidente me citou na entrevista, eu quero ir lá, quero saber quais são as evidências e poder falar, e poder responder o que for necessário. E agora o Vitor Roma quer falar. Ele quer fazer parte dessa comissão, porque tem uma galera aparecendo para poder ali deixar, claro, as suas justificativas. Bom, e agora vamos ver o que vai acontecer, porque agora também o outro lado, o Vitor Roma, ele quer falar a respeito aí, porque ele foi citado, ele quer entender o porquê que ele foi citado, segundo ele, não participou de nada. Eu queria saber, é claro, da sua opinião. Agora, falando sobre essa reestruturação financeira, onde nós tivemos ali alguns assuntos importantes, entre eles a categoria de base, aonde o Pedrinho falou em alto bom tom que o Vasco tem uma base de excelência, mas se tiver de vender ativos, principalmente da base, para poder seguir o plano da reestruturação, eles irão fazer. Está pensando em se reestruturar, e a torcida, me permitir, quando a gente fala da base, hoje o Vasco está pensando em se reestruturar e a torcida confia muito em você.
E fica mais fácil, quando a gente tem bons jogadores na base e com uma estruturação, não vender tão barato esses jogadores na base? Eu acho que não tem que vender. Às vezes o vender barato é pela necessidade mesmo. Olha aí, ó. Às vezes o vender barato é pela necessidade. Não tem que vender. Às vezes o vender barato é pela necessidade mesmo. Né? Às vezes o vender barato é pela necessidade mesmo. Né? Às vezes o vender barato é pela necessidade. Ele vai seguir. O Amodeu pode até complementar, mas assim, a gente tem um potencial enorme aqui. Se a gente pegar o jogo contra o São Paulo, jogou o Leandrinho, jogou o Estrela, que infelizmente teve uma lesão, JP, sim. Então assim, a gente tem o Lincoln, que é um ótimo zagueiro, tem o Luiz Gustavo, que é um ótimo zagueiro, tem o Paulinho, lateral direito, que é muito bom jogador, tem um menino agora, o Alegria, que está jogando. Então assim, a gente tem que acreditar e potencializar os meninos. Obviamente que eles precisam de uma estrutura de jogadores mais experientes para isso. Mas eu acho que esse é o DNA do Vasco. E isso aí vai ser passado, se chegar um investidor, obviamente vai ser passado para o investidor, que vai conhecer, obviamente, a história do Vasco e potencializar isso. E quando você... Aí ele vai seguir aqui, ó. Mais uma vez, a pergunta é sobre essa questão dos meninos da base. Isso faz parte quase de todos os clubes, até os muito... Você criar um planejamento de venda de atletas, isso faz parte quase de todos os clubes, até os muito ricos. Né? Você cria ali uma cota de uma possível venda. E, normalmente, as possíveis vendas, principalmente no caso do Vasco, na situação financeira, ela parte da base. Pode surgir um ou outro que já esteja jogando, que seja mais tarimbado, não muito experiente, uma venda difícil, mas normalmente surge da base. A base, para mim, ela é importante por diversos aspectos. Eu quero chegar num nível que o Vasco utilize a base o máximo de tempo possível, que ele tenha um retorno técnico, que o Vasco tenha um retorno técnico para uma possível venda. Não é esse momento. Esse momento, o que me deixa bastante chateado é que você, às vezes, vai ter que vender a base para justamente cair dentro da conta do modelo de orçamento para você fazer os fechamentos de pagamentos. Então, trocando por miúdos, vai vender a base para poder pagar dívidas. Isso me irrita, porque é um dinheiro que entra para você pagar a conta. Não um dinheiro que entra para você ali estar no fluxo e ver o que vai fazer. Mas é um planejamento e faz parte disso. Agora a gente vai criar uma cota de mais ou menos quantos jogadores o Vasco precisa vender. Necessariamente, essa matemática de 1, 2, 3, ela não acontece, porque pode aparecer também um comprador ou não. Ou podem aparecer muitos se querer comprar 2, 3 também. Só que assim, existe a possibilidade de estar dentro de um objetivo você vender jogador para ter caixa. Vai ter jeito, isso aí. E aí ele vai tocar sobre o assunto do Ryan. Se o Ryan entra nesse bojo de ser vendido ou não para poder pagar dívidas. Quer falar? Pode complementar. Eu queria complementar o item anterior aqui, tecnicamente, né? Que é assim, no processo... Em relação ao Ryan, tem muitas procuras com relação a ele. Às vezes eu e o Amodeu tem uma queda de braço aqui, porque aí daqui a pouco não vai não, segura. Mas eu vou quebrando alguns protocolos de uma governança, porque às vezes a gente tenta fazer malabarismo para que o jogador possa ainda dar respostas por mais tempo, com isso se valorize mais. Então, às vezes, chega a proposta, está bem encaminhada, a gente dá o ok, e aí eu segura. Não posso, não dá teu jeito. Então, assim, existe proposta, mas é muito difícil segurar, mas é um jogador que a gente vai fazer esforço para que ele desempenhe. Se isso não acontecer, é porque, se tiver a venda, vocês vão entender que foi necessário para justamente casar com tudo que o Amodeu falou. Ou seja, para casar com a recuperação financeira. Então, além do Ryan, que está muito próximo de ser vendido, não se surpreenda se aparecer mais algum menino da base e vá também nesse mesmo balaio aí. Bom, para mim poder seguir, vamos lá, porque agora nós vamos falar sobre o que, Pedrinho? São Rodrigues, mas que ainda assim, né, tá variando ainda de desempenho. Qual a sua avaliação, então, diante dessa janela que foi feita? Se você acha que o departamento de futebol como um todo, Scout, Marcelo Santana, foram assertivas nesse ponto? Se você acha que precisa ser mais assertivo na próxima janela? Acho que a gente precisa ser mais. Agora é a avaliação da janela, ali que o Marcelo Santana, junto com os scouts do Vasco, Pedrinho, Felipe e companhia fizeram. Acho que a gente poderia ter agido melhor, mas não com relação especificamente ao Max e ao Jean, não, tá? Eu acredito que eles vão dar uma resposta positiva. Tem uns que dão de uma forma imediata, outros não dão. A questão do Jean teve um pouquinho mais de oportunidade do que o Max, que eu não estou entrando no mérito, como eu falei para vocês, qualquer coisa técnica, tática, com Paiva. Mas eu acho que a gente poderia mesmo, porque eu não quero ficar justificando, tá? Eu quero assumir as minhas responsabilidades. Mas a gente entrou, foi num caixote de finanças ali muito difícil. E a gente precisava ser certeiro. E a questão que, de repente, como não teve uma resposta imediata desses atletas, cai numa conta que a gente não fez um bom negócio.
Em termos financeiros, nós fizemos um bom negócio, você pode ter certeza disso. E em termos técnicos, eu acho que eles vão dar uma resposta ainda. Mas eu acho que a gente poderia ser melhor. Mesmo com pouco dinheiro, eu acho que a gente poderia ser melhor. E isso foi uma avaliação interna nossa, tá? Então, assim, é uma responsabilidade, sim, nossa. A gente poderia ter feito uma janela melhor, não com relação a Maxi e Jean, e com relação a trazer outros jogadores, tá? A gente poderia trazer outros jogadores e ter dado uma resposta na janela melhor. E não demos. Então, a perspectiva é que a gente realmente, nessa próxima janela, a gente consiga ser mais assertivo. E detalhe, né? Precisa ser. Porque eu acho que desse elenco do Vasco aí, muita gente tem que sair, muita gente não pode estar. E, cara, o Pedrinho chegou a falar que o Max é um bom jogador, que o Jean David também. Eles vão dar o retorno ainda. Eu queria saber da sua opinião. Vocês acham que realmente o Max e também o Jean David conseguem dar o retorno para 2025? Porque para 2024, sinceramente, eu não tenho tanta esperança assim não. E agora, se eu não estiver equivocado, é sobre o Verratti e também os valores do seu salário. No início desse vídeo eu falei que o Verratti aí... Bom, e detalhe, se lembra da nossa informação que nós falamos que o Verratti estava insatisfeito porque tinham promessas que tinham sido feitas a ele e não tinham sido cumpridas? Parece que o Cícero Melo foi beber na mesma fonte que nós fomos ou muito próximo, tá? Pedrinho, uma boa tarde. Aqui é o Alan Santos que vai falar sobre o planejamento. Deixa eu ver se eu acho que o do Verratti primeiro, ó. Pedrinho, boa tarde a todos. Rapaz, eu tô longe do Verratti, hein? Deixa eu ver se é essa. Boa tarde a todos. Cícero Melo, da ESPN e dos canais Agora. Disney. Queria que você falasse a respeito de dois jogadores que são talvez os dois ídolos e jogadores mais caros do Vasco, para falar um pouco de futebol também dentro de campo. O Verratti é hoje o grande jogador do Vasco, desejado aí por muitos clubes, já deu declarações de que quer encerrar a carreira no Vasco. E eu tive informações de que ele poderia estar insatisfeito com o salário dele e por isso o Vasco estaria disposto, em reconhecimento a tudo que ele representa hoje, fazer um ajuste no contrato dele que vai até o final do ano que vem. Tive informações de que ele poderia estar insatisfeito com o salário dele e por isso o Vasco estaria disposto. A informação do Cícero Melo, a insatisfação seria salário. Mas só tem um jeito de você aumentar o salário, renovando o contrato do atleta. Então, quer dizer, para você poder aumentar o salário, você tem que chamar o cara para negociar e aumentar ali, no caso, o tempo que o cara vai ter no clube. E na nossa informação nós falamos que existia uma promessa que o contrato do Verratti seria renovado para ele poder encerrar a sua carreira no Vasco. Ele queria mais 2 anos de contrato. Mas aqui o Pedrinho vai revelar que ele tem uma cláusula ali e é um dispositivo automático com renovação até 2026. Vamos lá, vamos seguir. Em reconhecimento a tudo que ele representa hoje, fazer um ajuste no contrato dele que vai até o final do ano que vem, até para prorrogar depois o contrato. Queria que você falasse sobre essa situação. A outra é sobre o Felipe Coutinho. Foi um investimento muito grande que vocês fizeram, difícil na situação. Só vamos no Verratti, beleza? E, infelizmente, por lesões, o jogador não conseguiu ainda entregar aquilo que se espera dele. Ele tem empréstimo até o meio do ano que vem. Qual é a situação para o ano que vem, com um salário tão alto que não conseguiu render e jogar, apesar de ser um grande craque, Pedrinho? Cícero, com relação a números, assim, especificamente, eu não vou falar, obviamente, em respeito. Mas o Verratti tem um ótimo salário. Aí, tem ó. um ótimo salário. E ele tem contrato com um gatilho até 2026. Em respeito. Mas o Verratti tem um ótimo salário. Tem um ótimo salário. E ele tem contrato com um gatilho até 2026. O Verratti tem um ótimo salário. Tem um ótimo salário. O Verratti tem um ótimo salário e gatilhos até 2026. Ele tem contrato com um gatilho até 2026. Bom, não sei quanto que é esse ótimo salário. Deve estar ganhando então na faixa aí, bom, eu acredito, tá? Uns 500 mil reais. Será que o argentino quer ganhar mais de 500 mil? Galera, eu não sei o certo quanto que é. Não vou ser liviano aqui para poder falar que é esse valor. Mas para vocês aí, quanto que o Verratti vale? E, no caso, tem que aumentar o salário dele? Tem que dar mais um ano, vai até 2027, para poder encerrar a carreira, como disse o Cícero, ou não? E é lógico que se eu puder melhorar o salário dele, eu vou melhorar. Sem causar danos financeiros ao clube, é lógico que eu vou melhorar. O que tem que ficar claro é que eu não vou melhorar e diminuir salário de ninguém por desempenho. Ó, eu não vou aumentar e nem diminuir salário de ninguém por desempenho. Aí agora ele vai ver o outro lado da moeda, porque geralmente aumenta o salário. Mas e se jogar mal, diminui o salário? Isso nunca ocorre. Se eu tenho contrato, se o jogador tem contrato até 2030 e ele joga bem e pede aumento, aí se jogar mal eu posso diminuir?
Aí. E se jogar mal, eu posso diminuir? Se jogar bem, até 2030, eu dou aumento, né? Ele pede aumento. Mas e se jogar mal? Então, assim, eu não posso ferir o clube. Eu tenho um carinho enorme pro Verratti. E a minha intenção é melhorar as condições de salário Maneiro, dele. maneiro. A minha intenção é essa. E vou fazer todo o esforço para isso. É um cara completamente profissional, no qual me identifiquei muito. Realmente sente a dor da derrota, sente o prazer da vitória. É um líder. É um cara extraordinário no dia a dia, no qual eu me identifiquei muito como pessoa. Então, eu tenho, além de um carinho especial como jogador, eu tenho um carinho muito especial por ele como pessoa. E eu vou fazer de tudo para melhorar as condições dele, de salário. Lembrando que ele tem contrato praticamente até final de 2026. Com relação ao Coutinho... Com relação ao Coutinho, a gente tira. Ele fala que o Coutinho está sofrendo, passando por um momento difícil. Ele, às vezes, né, ele acaba se assemelhando, ele se vê no Coutinho, devido às cobranças, devido a querer resolver todos os problemas do Vasco, de 40 anos, como se fosse em 4 dias ou em 4 meses. Enfim, ele acha que não é assim, mas que o Coutinho ainda vai conseguir dar a volta por cima e tudo mais. Então, para a gente poder economizar o tempo, vamos aqui, né, falar sobre contratos do Vasco. O Verratti é 2, né? Mas temos mais, tá? Falar de respeito ao orçamento... Ó, falar de respeito ao orçamento, ele agora vai citar o caso do João Vitor, onde o Vasco, você lembra que nós sempre aqui falávamos, olha, o Vasco tem uma situação do João Vitor, que vai ter que pagar 2 milhões de euros. Ele não deu o nome do jogador, mas porra, a não ser que tenha outro igual, tá? Também é possível. Se tratando desses contratos aí assombrosos da 777, eu não consigo duvidar de nada. E eu sei que a torcida fica pé da vida, mas é a verdade, mas só para exemplificar para vocês, sem citar o nome, o Vasco não caindo, que era uma cláusula contratual, de um único atleta, eu tenho que pagar 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Euros. Então, assim, quanto dá em real? Vamos ver quanto que dá em real então, né? 2 euros em reais. Rapaz, já tá batendo 12 milhões 210 mil reais é a dívida que o Vasco tem com o Benfica nessa cláusula aonde? Tá aqui, ó. Se você não prestou atenção, eu vou voltar, ó. Ele vai revelar. Se o Vasco não caísse para a segunda divisão, o Vasco seria obrigado a pagar isso o Benfica por ter negociado o João Vitor com o Vasco. Cara, esse tipo de cláusula aqui, rapaz, olha. Você acha que acabou? Mas primeiro ouve essa. Só para exemplificar para vocês, sem citar o nome, o Vasco não caindo, que era uma cláusula contratual, de um O Vasco não caindo, que era uma cláusula contratual. único atleta, eu tenho que pagar 2 milhões de euros. Ou seja, o Vasco não caindo, era uma cláusula contratual de um único atleta. Ele teria que pagar 12 milhões 210 reais na cotação atual. E aí ele vai falar aqui também sobre outro, que foi aí negociado, está emprestado, mas é mais um péssimo contrato. Pedrinho, queria saber de 2 jogadores que estão se destacando nos seus times que foram emprestados, como é que está a situação deles, que é o Orediano e o Capasso. Queria saber se eles serão comprados pelos times que eles estão jogando, tem alguma chance do Orediano, por exemplo, voltar, porque ele está muito bem, é um jogador que de repente poderia se encaixar em 2025. Já houve uma sinalização desses clubes que querem comprar esses jogadores, Pedrinho? Como o contrato do Orediano foi... Posso falar mal feito? Cara, vira motivo de piada 777. É incrível. Eu posso falar mal feito? Aí os caras começam a rir. E o Carlos Amodeu vai falar que ele nunca... Já foi CEO de outros clubes, como o Curitiba, como lá o Grêmio. Ele fala que ele nunca viu algo desse tipo. Cara, eu fico me perguntando o que tem esses contratos aí feitos pela 777, cara. E detalhe, tá? Tem uma relação ali de pessoas que tem que, né, prestar conta e tudo mais. Se caso realmente ficar confirmado que eles estão envolvidos em algum tipo de situação fraudulenta. Mas tem muito mais gente, né, cara? Olha, não dá para esquecer também quem andou ali como CEO, quem andou como CFO, quem foi ali os dirigentes, quem foi ali também, né, os executivos de futebol, porque não é possível, cara, isso aqui, ó. Do Orediano, por exemplo, voltar, porque ele está muito bem, é um jogador que de repente poderia se encaixar em 2025. Já houve uma sinalização desses clubes que querem comprar esses jogadores, Pedrinho? Como o contrato do Orediano foi... Posso falar mal feito?
Não, eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Então, assim, o Amodeu vai passar os detalhes. Mas, obviamente, o clube tem a prioridade de compra e provavelmente vai executar. Mas o mecanismo para isso é muito ruim e lesivo ao Vasco. A questão do Capasso vai ter uma avaliação interna para isso ou não. Mas a do Orediano é bom o Amodeu explicar de forma detalhada. Agora vai tipo passar um comercialzinho, que eu vou dar uma pulada, né? Ia passar um comercial aqui. E agora o Amodeu vai explicar a situação do Orediano. A questão do Orediano, o Cincinnati tem até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de 60% dos direitos econômicos desse atleta na condição financeira que foi estabelecida 1º de dezembro, gestão tá, anterior, galera? que pelo É importante falar 1º de dezembro, não é 31 de dezembro, não. Então, nós hoje estamos aqui na metade do mês de novembro. Daqui a 15 dias eles têm que tomar uma decisão, senão o Orediano volta para o Rio de Janeiro, tá? E aí, meu irmão, até o 1º de dezembro, eles podem fazer a opção de compra ali, porque está em contrato. Passou desse dia, acabou ali, no caso, a preferência que eles têm por ter levado o jogador por empréstimo. desempenho atual do atleta, né, e é muito fácil a gente falar hoje também, né, é um valor que a gente considera abaixo do potencial de mercado que esse atleta tem para isso. Então, assim, nós, Vasco, não temos a prerrogativa de impedir que essa transação ela aconteça, uma vez que isso está previsto em contrato. Se o Cincinnati nos enviar uma notificação e recebemos a notificação e ele for comprar, nós não temos como nos opor a essa venda. Quando o presidente fala da concepção do contrato originalmente, o que eu posso dizer é que eu já estou aí há cerca de 10 anos no mercado, né, e eu percebo neste contrato cláusulas que foi a primeira vez que eu vi em contratos dessa natureza, e aí a gente, por confidencialidade que o contrato estabelece, a gente não pode abrir as cláusulas, mas são cláusulas inusitadas e não usuais no mercado. O curioso é o Carlos Amodeu falar que em 10 anos, ali lidando com contratos de futebol, ele nunca viu algo dessa natureza. Bom, e eu fico muito curioso, né? Eu acho que só numa conversa informal você conseguiria ter noção do que realmente fizeram com o Vasco da Gama, porque são coisas que nós nunca vamos saber devido ali às cláusulas de confidencialidade. Isso acaba vedando, sabe, muitas situações que o Vasco sofreu. Mas aí tem a situação do contrato aí do João Vitor, teve no tempo atrás também o contrato do Medel, que tinha ali uma bonificação, ou seja, quantos jogadores também estão nessa mesma situação aonde o Vasco se coloca como refém? Eu acho que é uma boa pergunta, mas também eu não sei se o Pedrinho iria responder. E sobre responder, o Pedrinho deixou no final dessa coletiva uma resposta para todos aqueles que acham, que duvidam que o Pedrinho não tem condições de repente administrar o Vasco, principalmente depois desses episódios que aconteceram nas suas redes sociais, onde teve que chegar ali e bloquear pessoas. Muito se falou, sabe, sobre o comportamento do Pedrinho, sobre, no caso, se ele tinha psicológico ou não, e ele deixou um recado em alto bom tom. Nós falamos muito disso aqui, nós falamos muito disso também nas nossas lives, e aí também vai falar sobre pessoas que ficam ali coladas com a política o tempo todo. Nessa parte eu concordo muito com ele, cara, é aquilo que eu sempre digo aqui no canal. Cara, hoje em dia eu tô olhando ali para quem tá sentado na cadeira, independente de quem seja o cara. Se ele é responsável pelo Vasco, fez coisa bacana, vai ser elogiado. Fez coisa errada, eu vou criticar. E aí o Pedrinho deixou um recado para a torcida, para os seus opositores e para aqueles também que têm aquela dúvida ainda se ele é capacitado ou não. Vamos ouvir. Terminar, deixar claro muitas coisas que foram ditas essa semana, olha aí, ó, que fogem completamente ao que eu sou. Eu não gosto do poder. Quem me conhece sabe disso. Eu não faço nada pelo poder. Eu jamais vou prejudicar o Vasco por qualquer coisa. O meu ego não é inflado. Não é. Eu não sou vaidoso com relação às coisas. Sou vaidoso porque tem até o pedido de botox. Eu sou vaidoso com a estética, a única coisa. Eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar o Vasco em nada. Eu sou completamente preparado para estar onde eu estou. Eu estou cercado de pessoas muito preparadas para ajudarem o Vasco a crescer e pessoas muito bem intencionadas. Não vou pedir paciência para o torcedor, mas vou fazer o que tem que ser feito. À espera e em busca de um investidor. Que isso fique claro. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Mas se eu conseguir, vai ser o melhor que pode acontecer para o Vasco, porque ele tem que passar por todos os critérios que não prejudiquem a instituição, como a gente já viu. Não vou criar nenhum empecilho para que um investidor sério entre aqui. Não teve nenhuma proposta oficial, não tem nenhuma conversa avançada. Tem um NDA assinado com mais de um investidor, para início de conhecimento do momento que a gente vive. Isso que
Vamos lá, não tem nenhuma proposta avançada. O que tem ali é aquela fase do NDA. O que seria um NDA? É quando você pega e abre ali, ou pelo menos envia documentos para as pessoas poderem entender qual é a situação do clube e também, no caso, o clube entender quem está interessado, no caso do Vasco, nos seus ativos do futebol. Então, só uma troca de documentações, é como eu gosto de dizer, é o início de um relacionamento. Mas propostas avançadas, proposta na mesa, algo que vem ali já concretizar uma compra, segundo o próprio Pedrinho, ainda não tem nada. Quer dizer o quê? Nada. Pode dar negócio? Pode. Pode não dar? Pode dar negócio? Pode. O que eu vou fazer é uma reestruturação. E eu preciso de um investidor para acelerar isso. Se o investidor não aparecer, nós vamos fazer a reestruturação. Da mesma forma. Porque tem que ser feito isso para o Vasco andar. Então, a minha missão eu vou cumprir. Tem dias que eu levanto muito feliz, tem dias que eu levanto muito triste, mas eu não vou deixar de levantar. Tem dias que eu sinto que eu recebo elogio que eu não mereço, tem dias que eu recebo crítica que eu também não mereço, mas eu vou ser justo e fiel ao que eu vim fazer aqui. Muitos dias, pode ter certeza, de todos esses dias desse ano, eu tive muito mais dia de pancada do que dia de glória. Eu entendo que existe uma coisa muito ruim enraizada dentro de São Januário. Aí, ó. Muito ruim e enraizada. Verdade, as pessoas, elas verdade. gostam de políticos. Eu não sou político, não tem que gostar de mim. Eu não vim aqui para fazer amigos. Ela não tem que gostar de mim, de A, B, de C ou de A. Ela tem que gostar do Vasco. Parece que ouvem aí, né, os meus vídeos e minhas lives, que eu canso de falar, irmão, não tem amigo dentro do Vasco. Meu amigo é o Vasco. Tá na cadeira, vai ser elogiado se fizer coisa boa. Se fizer coisa errada, vai ser cobrado. Eu acho que tem que ser assim. Mas infelizmente não é, tá? Quando você não toma partido de um lado, que você fica ali preso a uma bolha, a de repente, a um tipo de conceito, acabou, irmão. Aí você presta para uns, não presta para outros, e quando você só se preocupa com o Vasco, em criticar quem tá ali, cobrar, e também elogiar, quando tem que ser elogiado, acabou, irmão. Rapaz, olha, você deixar sua opinião às vezes é complicadíssimo. Então as pessoas não torcem pelo Vasco. Elas torcem, depende de quem está no cargo. Se esse cara do cargo dá dinheiro para funcionar, não estou falando de vocês não, tá? Para funcionar algum tipo de comunicação, se faz esquema, eu gosto dele. Se ele corta tudo, eu não gosto dele. Não, tem que gostar do Vasco. Então eu estou aqui para fazer uma missão. A missão, ela pode ser confortável ou não. A princípio não é confortável, principalmente para mim. Mas eu não vou deixar de fazer. Tem dias que eu não quero levantar. Tem. Eu acordo resolvendo problema, durmo resolvendo problema e sabia disso. É maneiro, cara. Vou te falar. É maneiro, mas eu choro, porra. Eu sofro, pô. Sou ser humano. Queria ver o Vasco voando? Queria, pô. Mas eu não vou desistir. Se essas pessoas acham que eu vou desistir, eu não vou. Porque eu sou muito mais forte do que elas pensam. Mas muito mais. Eu já passei por coisas na minha vida que essas pessoas não sabem. Eu não vou desistir disso agora. Já que eu entrei, eu vou até o fim. Obrigado. Então é isso, Pedrinho falando, né? Tem pessoas que acham que eu não tenho essa resistência ou pensam que eu vou desistir. Eu não vou desistir. Agora que eu entrei, eu vou até o final. Eu queria saber da sua opinião sobre esse desabafo aí do Pedrinho no final da coletiva, onde parece que ele mandou recado para muitas pessoas. E eu concordo muito, tá? Esse negócio de você ser amigo de alguém e esse alguém ser mais importante do que o Vasco, irmão, tá por fora. Em primeiro lugar, tem que estar sempre o Vasco da Gama, e nessa questão aí eu concordo demais com o Pedrinho. Mas esse foi o vídeo de hoje, queria saber da sua opinião sobre tudo que rolou, sobre essa preparação do Vasco já para o ano que vem, sobre os crias que de repente estarão num cesto ali bem florido, bem bonito, com um laço lindo para poder, no caso, esse plano da recuperação financeira acontecer. Também a respeito do Verrete, que segundo o Pedrinho ganhou um dinheirinho maneiro aí, tá? Então, de repente estaria reclamando de barriga cheia, sem contar outras questões, como essa daí dos contratos, cara, essa dos contratos, olha, queria muito, sabe, que ali o CEO, no caso, né, Lúcio Barbosa, não foi citado, mas ele também tem a ver com esses contratos aí, igual o do João Vitor. Queria muito que ele viesse ali, melhor dizendo, para poder explicar esses contratos, contrato do Orediano também, se eu não me engano, ainda está na conta do senhor Lúcio Barbosa, e por aí vai, ainda tem o do Medé, outras coisas que a gente nem sabe. Então, tá aí o vídeo, deixa a sua opinião, tô metendo o meu pé, e amanhã eu volto aqui lá por volta de 2 da tarde. Depois a gente vai tentar fazer uma live aqui, ou lá no NTCast. Amanhã é sábado, né, galera? E hoje é feriado, mas estamos aqui na parte da noite, para poder te passar essas informações do Vasco da Gama. Fale também do Marinax. Parece que tem alguém aí
tentando meter a mão na Brilhosa do Vasco, na Marmita. Você não sabe o que é Brilhosa? Então tu nunca foi peão de obra, meu irmão? Fui que fui.